pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Franciane e vamos a mais uma aula de ciências. Primeiro, vamos relembrar aqueles combinados que vocês já conhecem. Já lavaram as suas mãos? Sempre antes de começar a aula, é importante lavar as mãos, né, gente? Outra dica importante, infelizmente a pandemia não acabou, precisamos ficar em casa. Mas, se algo muito urgente for necessário, sair usando sempre a máscara, tá, gente? Outra dica importante, se você estiver fora de casa, manter o distanciamento social, tá, gente? Aquela dica também muito importante, buscar um local, gente, iluminado e confortável na sua casa para conseguir acompanhar bem a aula. Vamos aos materiais? Primeiro material, o seu caderno ou a sua folha. O seu lápis de cor, se for necessário, a sua borracha e o seu apontador, tá? Pessoal, hoje a aula vai ser bastante especial. Por quê? Porque a gente vai fazer uma revisão. Professor, o que é uma revisão? A gente vai relembrar tudo que a gente estudou nas aulas anteriores. Olha como vai ser legal e vai ser divertido. Você relembrar tudo que você estudou e você aprendeu em ciências. Peguem lá, gente, o caderno de vocês ou a sua folha, tá? E vocês vão anotar, gente, aquilo que a professora sempre explica para vocês. Anota a data, tá? Pula uma linha, escreve lá aula 12 de ciências, pula mais uma linha e escreve revisão, tá certo? Então, essa aula, gente, vocês já vão anotar ali que é a revisão dos conteúdos, tá? A professora vai dar um tempinho para vocês fazerem as anotações necessárias.
conseguiram anotar? Lembrando sempre de deixar o seu caderno sempre muito caprichado, tá? Como eu comentei com vocês, hoje a gente vai fazer, então, uma revisão, tá? O primeiro assunto que a gente vai trabalhar, gente, são os materiais. Nessa aula, gente, vocês lembram que a professora pediu para vocês olharem da sua janela? Vocês irem lá e olharem da sua janela. E o que você vê da sua janela? Você vê prédios? Você vê outras casas? Você vê uma bicicleta? Você vê pessoas? Você vê crianças? Você vê árvores? Quantas coisas a gente observa quando a gente olha pela nossa janela? E quando você observa, gente, você não para pensar de onde vêm as coisas que existem no mundo? De onde será que elas vieram? Quando você olhou pela janela, você viu árvores, construções, prédios? Do que são feitas as coisas que o ser humano construiu? Então, tem muitas coisas que são da natureza, como os animais, né, as pessoas, as árvores, as plantas, tudo isso é da natureza. Mas quando são prédios, casas, carros, tudo isso são coisas que o ser humano construiu. Mas da onde vieram essas coisas? E do que elas são feitas, gente? Vocês já pararam para pensar nisso? Será que as coisas que você está observando na janela da sua casa, elas são feitas de madeira? Olha, eu trouxe aqui, ó, algo feito de madeira. Vocês conhecem isso aqui, né? É um porta-retrato, né? Uma foto um desenho da professora. Eu trouxe também, gente, um elefantinho, também feito de madeira. Então, vocês conhecem alguns objetos feitos de madeira. E outros objetos, gente, que também podem ser feitos de vidro, né? Então, a janela da casa de vocês é provavelmente feita de vidro. Na casa de vocês tem um copo, tem uma jarra, tem um prato feito de vidro. Outro tipo de material, gente, é o metal, né? Então, a minha porta, né, onde eu abro a porta ali, é feito de metal. Eu trouxe aqui, né, um gatinho de brinquedo feito de metal. E outros tantos objetos que são feitos de metal. E existe também, gente, os objetos feitos de plástico. Então, ali a professora colocou uma sacola ou uma bola. E eu trouxe aqui, para quem não conhece, gente, esse aqui é um cubo mágico, tá? É um brinquedo também, onde o objetivo é que você consiga deixar, né, todos os lados, os quadradinhos da mesma cor, para quem não conhece, tá? Esse brinquedo é feito de plástico. Você já observou que os objetos são feitos de diversos materiais? Que a roupa que você está usando é feita de tecido. O caderno, gente, ou a folha que você está anotando é feito de papel. O lápis que você está anotando é feito de madeira. A chave que abre a porta da sua casa, ela é feita de metal. A maioria dos brinquedos que você mais gosta, a professora vai contar para vocês, é feito de plástico. E a maioria dos copos são de vidro, tá? Então, percebam, gente, a quantidade de material que são feitos os objetos, tá? Mas para que esses objetos, gente, sejam produzidos, são necessários matérias-primas. Essa matéria-prima, gente, ela vem da natureza, tá? Então, a matéria-prima são os materiais que são retirados na natureza para serem transformados e utilizados, né? Então, se tornar os objetos que a gente utiliza no nosso dia a dia, tá? Então, no decorrer aí da nossa revisão, vocês vão saber quais são as matérias-primas que produzem o vidro, que produzem o plástico, tá? Você, gente, já parou para pensar do que é feito o seu brinquedo favorito? A professora já comentou com vocês que a maioria dos brinquedos são feitos de plástico. Mas pense aí no seu brinquedo favorito. De que material será que ele é feito? Será que ele é feito de papel?
Ou será que ele é feito de metal? Ou será, gente, que ele é feito de plástico? Ou ele pode ser feito também de tecido, né? Você pode ter uma boneca, um urso que é feito de tecido. Ou será que ele é feito de madeira? Ou ele é feito de vidro? É meio estranho, né, gente? Um brinquedo feito de vidro, mas pode ser que exista, né? Ou ele pode ser feito também de borracha. Então, pensem, gente, no seu brinquedo favorito e tentem pensar, gente, imaginar de qual material que esse brinquedo é feito. Pensaram, pessoal? Agora, a gente vai revisar algo também que foi bastante interessante, que foi sobre as propriedades dos materiais. Então, cada material, gente, apresenta características diferentes, tá? Que fazem com que esse material seja único e também seja, né, que ele atenda aquilo que ele precisa. Vocês já vão entender. Então, as propriedades dos materiais. Os materiais apresentam propriedades que fazem com que cada um deles seja mais adequado para ser usado em determinados objetos, tá? Uma das propriedades, gente, é a resistência. O que é a resistência? É a capacidade de um material tem de resistir a quedas e outros impactos sem quebrar, tá? Então, por exemplo, tá ali, gente, uma panela. Tá? A panela ela é feita de alumínio. Alumínio é um material resistente, tá? Porque se ela cair no chão, ela não pode deformar e ela também não pode quebrar. Outro material, gente, que aparece ali na imagem é o martelo, tá? O martelo, gente, ele tem que deformar a madeira, tá? Mas ele não pode quebrar, né? E nem entortar. Então, ele tem que ser feito de um material bastante resistente. Eu trouxe aqui como exemplo, gente, uma xícara, tá? A xícara, ela é de vidro, tá? Mas ela precisa ser também resistente, porque a gente vai colocar um líquido quente aqui dentro, ok? Entenderam, gente? Entenderam bem o que é a resistência? Então, a resistência é aquilo que faz, né, com que o material se torne, né, mais resistente a impactos, né, e não quebre, não entorte e também não quebre, tá certo? Outra propriedade, gente, que vocês aprenderam foi sobre a elasticidade, tá? O que é elasticidade? É a capacidade de um material ter de esticar e depois voltar ao formato inicial, tá? Então, aqui a professora trouxe como exemplo, né, um elástico, um próprio elástico, tá? Então, a elasticidade permite, gente, que eu, né, consiga esticar o elástico e depois ele retorne ao tamanho normal. Nem todos os materiais, gente, possuem essa capacidade, tá? Então, a gente pode também usar outro exemplo, aquele elástico de cabelo. Então, o elástico de cabelo, ele vai prender o cabelo, depois que ele soltar, ele volta ao tamanho normal, tá? Então, essa é mais uma propriedade que alguns materiais possuem. Outra propriedade, gente, é a plasticidade. Nossa, que nome complicado, né? Mas vocês vão perceber quanto de material, né, que tem a característica de plasticidade que vocês conhecem. Então, a plasticidade é a capacidade que o material tem de adquirir diferentes formatos. Vocês com certeza lembram muito bem dessa aula, que quem deu essa aula para vocês foi a professora Lígia, e ela ensinou a fazer uma coisa que vocês adoram. Lembram disso? A massinha de modelar. Então, o principal exemplo, gente, de plasticidade é a nossa massinha de modelar, né? Porque eu consigo fazer uma bolinha, né? Eu consigo fazer um quadradinho, consigo fazer outros formatos com ela, tá? Então, vocês provavelmente fizeram, né, essa massinha de modelar e brincaram bastante com ela. Outra propriedade, gente, é a flexibilidade, tá? A flexibilidade são materiais que podem ser dobrados ou curvados sem quebrar, considerando então serem flexíveis. Qual o exemplo que nós temos?
a folha de papel, tá? Então, a folha do caderno de vocês ou a folha que vocês estão fazendo a atividade, vocês podem dobrar ela e ela não vai se quebrar, tá? Então, como a professora gosta bastante de dobradura, nessa aula, a professora Lígia ensinou para vocês a fazerem uma dobradura de avião. Viu como tá interessante relembrar as aulas? A professora fez aqui, ó, uma dobradura de coração para vocês, tá? Então, mostrando para vocês que eu pude dobrar, né, esse papel e ele não se quebrou. E eu consegui fazer esse formato de coração. E na casa de vocês, vocês conseguiram fazer um formato de avião. Existem outros formatos, pode fazer um barquinho, pode fazer um chapéu, tá? Mas é só para vocês perceberem, gente, que a folha de papel é possível, né, ser dobrável, tá? E ela não vai se quebrar, tá? Então, essa também é uma característica dos materiais. A próxima característica, gente, é a transparência, tá? Nem todos os materiais têm essa característica. O que é a transparência? Os materiais transparentes, como vidro, uma janela, deixam a luz passar através deles. Já existem materiais opacos, como a madeira, que não deixam, tá? Então, aqui a professora trouxe como exemplo um copo de vidro, que vocês já conhecem, tá? Então, o copo, gente, ele é transparente, tá? O copo e também a janela da casa de vocês, né? Então, é uma propriedade do material ser transparente. O que faz ele ter essa propriedade, gente? É a capacidade da luz passar por esse material, tá? Então, tanto que se eu colocar a minha massinha atrás do copo, vocês vão estar enxergando ela, tá? Por quê? Porque a luz ela vai passar por este copo e vai atravessar e é possível enxergar aquilo que está atrás, tá? Se eu colocar o meu coração aqui, ó, vocês vão conseguir enxergar atrás do copo, tá? Se eu colocar, gente, por exemplo, aqui a minha xícara, você não vai conseguir enxergar o meu coração, tá? Por quê? Porque a xícara, ela não é transparente. A gente chama ela de material opaco, tá? Material opaco não permite que a luz passe por ele, tá? Mas estamos falando, no caso aqui, do nosso copo. Então, a janela da nossa casa, gente, também tem essa propriedade de ser transparente. Por isso que a gente consegue enxergar o que está lá fora, tá? E é importante que as janelas sejam transparentes, gente, porque durante o período de dia, a luz do sol possa entrar nas nossas casas e iluminar a nossa casa, tá? Outra característica, gente, que a professora comentou com vocês, foi os materiais permeáveis e impermeáveis. A professora trouxe para vocês um vídeo contando a história de um objeto que vocês conhecem, que é o guarda-chuva, tá? O guarda-chuva, ele é feito de poliéster, de nylon ou poliamida, tá? Que são tipos de tecido. Esses tecidos, gente, a gente chama de impermeável. Vocês lembram dessa aula? Nós chegamos a fazer algumas experiências, lembram disso, gente? De materiais permeáveis e impermeáveis. Materiais permeáveis, gente, são aqueles que permitem a passagem da água, tá? Então, como exemplo, a professora mostrou para vocês a folha, né? A folha de papel, o tecido, né? Então, o pano de prato, alguns tecidos que a gente tem em casa, permite a passagem da água. Por isso que a gente chama de permeável. Materiais que não permitem a passagem de água, gente, são chamados de impermeáveis, tá? Então, o exemplo que a gente trouxe para vocês foi o guarda-chuva. Então, o guarda-chuva é um material impermeável. O plástico, essa cola, também é um material impermeável. Não permite a passagem da água. Pessoal, vamos para a próxima parte da nossa revisão? Viram que a gente já falou sobre as propriedades dos materiais, sobre os materiais e sobre matérias-primas. Tá? Matéria-prima é aquilo que a gente retira da natureza para conseguir produzir os objetos que a gente utiliza, tá? Agora, gente, nós vamos falar sobre a origem dos materiais, tá certo? Então, o material, gente, para até chegar na nossa casa, ele vai passar por uma série de produção,
tá? E vai ser retirado alguns materiais da natureza, né, a matéria-prima da natureza, feito, né, um processo industrial até se transformar num objeto que a gente conhece. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, relembrar um pouquinho isso. Lembra que eu pedi para vocês, gente, pensarem do que é feito o material, né, de que material que é feito os brinquedos de vocês? Lembra que a professora pediu para você pensar se ele era feito de plástico, se ele era feito de madeira, se ele era feito de vidro? E comentei com vocês também que a maioria dos brinquedos são feitos de plástico, tá? Lembram disso? Então, vamos pensar, gente, da onde vem o plástico? Nessa aula, a professora passou um videozinho da Kika, a Kika explicando da onde vem o plástico. Se você esqueceu, não tem problema, tá? É só retornar lá, pesquisar qual foi a aula e assistir o videozinho da Kika novamente, tá? Mas só relembrando aqui um pouquinho, gente. O plástico vem das resinas derivadas do petróleo. A palavra plástico tem origem grega e significa aquilo que pode ser moldado, tá? Exemplos de material de plástico, a professora trouxe aqui a minha garrafa, tá? A minha garrafa de água é de plástico. Mostrei também aqui para vocês um brinquedo feito de plástico. Então, pesquisem aí na casa de vocês quais outros brinquedos você tem, quais outros materiais são feitos de plástico. O próximo que vocês aprenderam sobre a origem, né, desse material foi quando a gente falou sobre o vidro. Lembram dessa aula? O vidro, gente, a professora trouxe aqui de exemplo o meu copo, né? Dei de exemplo também a janela, né? O vidro da janela. O vidro, gente, ele é uma mistura de matérias-primas da natureza. Então, são várias matérias-primas que são misturadas para conseguir fazer o vidro. Basicamente, gente, é feito de areia e calcário, que se combinam através de uma altíssima temperatura, tá? Então, mistura-se areia, coloca-se ela numa temperatura extremamente alta, tá? E assim forma-se o vidro. Primeiramente, ele vai ser líquido, tá? E depois ele vai ser moldado naquele objeto que a gente precisa, seja um copo, seja um vaso, seja uma jarra, tá? Durante essa aula, gente, nós também conversamos um pouquinho sobre o ciclo do vidro, tá? O que seria esse ciclo do vidro, gente? É todo o processo, né, até ele chegar nas nossas casas. Então, acompanhe ali comigo, gente. Começa o ciclo do vidro através da extração da areia. Então, a matéria-prima para o vidro é areia, ela é retirada da natureza. Essa areia, gente, ela vai para a indústria vidreira, tá? E lá ela vai ser colocada em alta temperatura, né, e formado assim o vidro. Depois disso, gente, vai para as lojas. Então, vai para as lojas, os mercados. Nós realizamos, então, a compra desse vidro. E quando, gente, esse vidro não tem mais utilidade, o que vai acontecer com ele? Pensem lá comigo. Lembra que a professora comentou com vocês sobre quando ele quebra, né? Ou quando a gente não precisa mais daquele objeto? O que vai acontecer? Ele pode ter dois destinos diferentes. Um destino, gente, ele vai para um lixo comum, tá? E outro destino que a gente conversou bastante foi sobre ele ir para a reciclagem, tá? Lembra, gente, que a gente separando, né, o vidro dos outros materiais, esse vidro, gente, ele vai passar por um outro processo, né? Ele vai passar por um processo de triagem, tá? E depois ele vai retornar para a indústria vidreira, né? Mesmo que sejam os pedaços dele, e ele vai se transformar em um outro produto, tá? O vidro, gente, ele demora muitos anos para conseguir se decompor na natureza, tá? Então, por isso que é muito importante o processo de reciclagem dele, tá? Aqui a professora colocou, gente, alguns, né, exemplos de uso do vidro, tá? Lembrando que o vidro, gente, ele não permite que o alimento, né, ou a substância que esteja dentro dele pegue cheiro ou pegue gosto. Por isso que ele é muito utilizado. Tanto, né, nos utensílios domésticos, como
copos, pratos, jarras, né, vidros de conserva, a gente coloca alimento ali dentro, como também embalagens, né, de medicação, embalagem de produtos cosméticos. Então, o vidro ele é muito utilizado pelos seres humanos. Mas uma coisa muito importante que a gente tem que relembrar, pessoal, a gente tem que cuidar muito no manuseio do vidro, tá? Muito cuidado quando a gente for mexer com o vidro. Por quê, professora? Porque quando o vidro quebra, né, ele pode machucar. Então, quando ele cai no chão, ele se quebra e ele pode machucar. Ele não é um material tão resistente como a professora comentou da panela, tá? Então, gente, o vidro, quando ele quebra, né, é necessário você sempre pedir ajuda de um adulto, tá? Esse adulto vai recolher esses cacos de vidro, vai colocar dentro de uma embalagem, tá? Vai escrever cuidado vidro, fecha bem essa embalagem, tá? Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande com o vidro, tá? E depois, gente, nós falamos sobre algo que está muito no nosso dia a dia, que é o papel. Lembram dessa aula? Da onde vem o papel, gente? Ele é feito a partir da madeira das árvores, que possuem em suas células uma substância chamada celulose. E com essa matéria-prima, então, que o papel é fabricado, tá? Então, a partir ali da madeira. Pessoal, então acompanhem ali da onde veio o papel. O papel é fabricado a partir das árvores. Então, ocorre ali primeiro, né, o corte da árvore. Das árvores, gente, é retirado um material chamado celulose. Essa celulose, gente, ela vai ser prensada e seca. Depois, ela é enrolada e transportada para o local aonde ela será utilizada, tá? Esse é o processo, gente, que quando a gente faz, né, através da árvore. Na aula passada, a gente conversou então sobre a reciclagem do papel. Vocês lembram disso? Como que é feita a reciclagem, gente? Então aqui nós temos uma folha de papel feita a partir da celulose das árvores, tá? Esse papel aqui, gente, ele pode ser reciclado. Então, quando eu coloco ele, né, no lixo correto, né, na destinação correta, ele vai passar por um outro processo, né, e ele vai voltar a ser papel novamente, tá? Ele vai ter uma cor diferente, mas ele vai, né, exercer a função dele novamente de ser papel. Tá? Então, quanto mais a gente recicla o papel, menos árvores a gente vai cortar para produzir novos papéis. Entenderam, gente, a importância da reciclagem, tá? Então, quando a gente reutiliza, né, quando a gente coloca esse papel para um processo de reciclagem, a gente evita de estar cortando mais árvores, né, trazendo mais danos para a natureza para produzir novos papéis, tá? Então, conversem sobre isso em casa, tá, gente? Sempre procurar reciclar o papel também. Vocês já perceberam, gente, que o mundo não vive sem o papel? Vocês já perceberam nisso? O que seria de nós sem livros, sem revistas, sem documentos, sem dinheiro, sem o papel higiênico, tá? Então, nós precisamos cuidar dos papéis, porque eles fazem parte da nossa vida. Vamos relembrar, gente, uma aula que foi muito legal. Foi a aula sobre vacinas. Vocês lembram dessa aula, gente? Lembra que a professora perguntou se você já tinha tomado alguma vacina? Lembra também que a professora explicou para vocês que toda criança que nasce no Brasil tem direito à carteirinha de vacinação. As crianças aqui de Curitiba possuem essa caderneta aqui, tá? Que é a caderneta de saúde da criança curitibana. Lembrando, gente, que essa caderneta não tem somente informação da vacinação, tá? Tem outras informações também bastante importantes sobre aquela criança. O tamanho que ela nasceu, peso, altura, doenças que já teve, tá? Então, é muito importante que vocês tenham a caderneta de vacinação de vocês. Lembra, gente, que a professora questionou, será que existe diferença entre vacina de meninos e de meninas?
A professora mostrou para vocês a caderneta de vacinação de menina e a caderneta de vacinação de menino. E vocês perceberam que não existe diferença nenhuma, seja menino ou seja menina, precisa sim tomar as vacinas. Lembrando, gente, que a vacina é um direito da criança, tá? Então, atrás ali, né, no verso da carteira de vacinação de vocês, tem todos os direitos da criança. A criança, ela tem direito a ser amamentada, ela tem direito a ser bem cuidada, ela tem direito a ter um lar, ela tem direito à escola e ela também tem direito à vacinação. Passamos um vídeo, gente, explicando para vocês sobre a importância da vacinação. Lembra que o Zé Gotinha explicou para vocês sobre o quanto é importante você tomar vacina, porque você está protegendo você e outras pessoas também. Depois, gente, a professora apresentou um jogo muito legal, que era o VAC. Lembra que a professora jogou, inclusive, junto com vocês e ensinou para vocês como vocês acessavam, né, a internet para conseguir ter o jogo, tá? Lembrando que sempre, gente, com a ajuda de um adulto. Mas esse jogo é bastante interessante. Para quem não teve oportunidade, agora, né, a professora relembra você de pesquisar e jogar, tá? É muito legal. Outro assunto, gente, que nós conversamos foi sobre a reciclagem, tá? Vocês lembram desse símbolo? Lembra que a professora trouxe vários aqui, né, embalagens e mostrei para vocês como que vocês encontram esse símbolo, tá? Lembra o que significa esse símbolo, gente? Significa que aquela embalagem é possível de ser reciclada, tá? Ela vai passar por um processo e ela é possível de ser reciclada, tá? E lembrei vocês também, gente, o quanto é importante nós escolhermos produtos que são recicláveis, tá? Isso ajuda o meio ambiente, porque a gente não precisa estar o tempo todo retirando matéria-prima. A maioria, tá, gente, das embalagens que a gente conhece possuem esse símbolo, tá? Basta você procurar. Fizemos uma atividade onde você tinha que procurar ali na sua casa esse símbolo. Observarem também, gente, que existem diferentes tipos de símbolo, tá? Existe o papel reciclável, tá? E aquele papel reciclado, aquele que já passou por um processo de reciclagem, tá? Então, na embalagem vai estar ali especificado qual tipo de papel que é, tá? E também, gente, temos o caso do vidro, né, reciclável, né? E também o alumínio reciclável. Lembrando que o Brasil, gente, existe uma grande quantidade de alumínio sendo reciclado, tá? Então, vocês percebem, né, o quanto as pessoas separam, principalmente a latinha de alumínio, para conseguir fazer o processo de reciclagem, tá? E para encerrar, gente, a última aula que nós tivemos foi também muito legal, que a gente falou de um assunto que vocês talvez nem conheciam direito, que a gente chama de consumo consciente. Nós fizemos a leitura, gente, de uma carta, né? A Carta da Terra. A professora fez a leitura ali de um texto com vocês, tá? Uma história muito interessante do que nós podemos fazer, né, para melhorar aí a nossa vida no meio ambiente. Expliquei para vocês, gente, que todas as pessoas, sejam crianças, sejam adultos, precisam, né, estar ajudando aí a melhorar o meio ambiente. Cada um pode fazer a sua parte. Existem, gente, várias formas de a gente conseguir, né, ajudar a salvar o nosso planeta, tá? Cumprindo, então, os princípios da Carta da Terra, estaremos colaborando para diminuir os problemas do meio ambiente. Mas, para isso, precisamos mudar as nossas atitudes, então, a nossa forma de viver, tá? Então, a gente precisa ter várias atitudes aí para estar, né, melhorando cada vez mais a Terra, né? E deixando, né, uma Terra melhor aí para as outras pessoas. Pessoal, você gostou da nossa aula? Gostaram? Bastante coisa que a gente relembrou? Lembra lá, hein? Nós falamos sobre os materiais, falamos sobre as propriedades dos materiais, falamos sobre a origem dos materiais, falamos sobre as vacinas,
Falamos também sobre a reciclagem e falamos sobre o consumo consciente, tá? Então agora vai ficar uma tarefa para vocês, tá? Então vocês vão fazer um desenho do tema que você mais gostou de aprender em ciências. Então de tudo isso que a professora comentou com vocês, de tudo isso que vocês relembraram, tá? Vocês vão escolher um dos temas, aquilo que você mais gostou, aquela aula que você mais achou interessante, tá? E você vai fazer um desenho, tá? Aqui, gente, a professora colocou para vocês como que o caderno de vocês tem que ficar. Então, lá no início da aula, a professora, mostrou ali para vocês que vocês tinham que colocar a data, pulava uma linha, aula 12 de ciências, pulava mais uma linha, escrever revisão, tá? Pula mais uma linha e escreve a atividade de hoje, tá? Faça um desenho do tema que você mais gostou de aprender nas aulas de ciências, tá? Se você, gente, tiver dificuldade para escrever, peça ajuda de um adulto, tá? Mas tenta você fazer a tua atividade e deixando sempre o seu caderno bem caprichado, tá? Lembrando que a professora ali colocou umas estrelinhas, para separar as linhas, mas você pode fazer outro desenho. Você pode fazer um coração, pode fazer um quadradinho, pode fazer uma florzinha, mas também se não quiser fazer nenhum desenho, não tem problema. Mas tem que lembrar, gente, de pular uma linha e deixar o caderno bem organizado. Eu vou dar um tempo para vocês, gente, colocar o caderno de vocês bem organizado e fazerem a atividade de hoje.
Fizeram, gente? Ai, eu quero ver muito esse caderno de vocês, quero que os desenhos estejam bem coloridos e bem bonitos, tá? Depois vocês vão mostrar para a professora de ciências. Pessoal, infelizmente a nossa aula acabou, tá? Falamos bastante coisa interessante, né? Vocês aprenderam, relembraram muita coisa interessante, tá? E eu, professora, aguardo vocês na próxima aula. Lembrando, gente, se cuidem, tá? Infelizmente a pandemia não acabou. Tchau!